Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta, mas felizmente ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás, que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a função nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água. Mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático.
Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível, e o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide. Tá chovendo gatos, literalmente. Há coisas impressionantes que caem do céu, e aqui estão alguns exemplos. Moradores de Texarkana, no Texas, presenciaram uma vez uma chuva leve seguida de peixes caindo do céu. Nem foi preciso ir para o mar pescar, os peixes estavam caindo sobre as cabeças deles. Na verdade, chuvas de animais não são tão incomuns. Trombas d'água e correntes ascendentes que ocorrem em diferentes partes do mundo, às vezes levam pequenas criaturas consigo para o alto. Podem ser caranguejos, sapos e até peixes. A tromba d'água geralmente é um redemoinho de vento que vai pegando água e crescendo até formar uma espécie de ponte entre a superfície da água e as nuvens. Criaturas leves que vivem perto da superfície aquática geralmente são pegas nesse espiral e levadas para o alto. As nuvens de tempestade são companheiras fiéis das trombas d'água. Quando a tempestade alcança a terra firme, começa a desacelerar, pois não tem de onde pegar nova energia. Ela vai cedendo lentamente, a pressão atmosférica cai e as nuvens de tempestade soltam a água que ficou presa nelas, junto com os pobres animais e peixes. Às vezes são apenas alguns sapos congelados por terem ficado na nuvem lá em cima, mas há casos em que pode haver centenas e até milhares de criaturas caindo na terra. Uma chuva muito mais inusitada aconteceu uma vez em Oakville, Washington, e ainda sem explicação. As nuvens de chuva pareciam perfeitamente normais, mas o que caiu sobre a cidade depois foi simplesmente um monte de bolas transparentes gelatinosas, cobrindo uma área de cerca de 50 km². Cada bola era do tamanho de um grão de arroz. Pesquisadores que estudaram essas gotas de chuva afirmaram que as bolas gosmentas continham glóbulos brancos humanos. Algumas pessoas acreditam que elas podem ser águas vivas que evaporaram formando chuva, ou lixo de aviões comerciais. Agora, este é o tipo de chuva que eu gostaria de ver algum dia: chuva de dinheiro. Esse milagre aconteceu em uma cidadezinha da Alemanha. Uma mulher estava dirigindo quando de repente viu notas de dinheiro caindo do céu. Então pisou no freio.
Ela saiu do veículo e disse mais tarde que tinha conseguido pegar uma grande quantia em dinheiro. Depois, como qualquer cidadão responsável faria, ela levou a grana para a polícia. Estranhamente, quando os policiais voltaram para a cena com a mulher, não encontraram nenhuma nota, apesar de ela ter afirmado que não tinha conseguido catar todas. Ainda não há explicação para o acontecido, mas certamente não foi uma tromba d'água que causou isso. Um tipo muito desagradável de chuva aconteceu em 1876 em Olympia Springs, nos Estados Unidos. Foi algo bastante peculiar. A senhora Crouch contou que estava fazendo sabão do lado de fora da casa quando pedaços de carne crua começaram a cair do céu. Alguns desses pedaços eram enormes, com mais de 7,5 centímetros de diâmetro. Os jornais locais relataram que 2 pessoas que preferiram não ter o nome divulgado provaram a carne e concluíram que se tratava de carne de carneiro. Meses depois, cientistas resolveram investigar a verdade por trás do estranho acontecimento. Foi um debate ferrenho, até que um dos pesquisadores chegou à conclusão mais aceitável. A chuva de carne foi causada por abutres que sobrevoavam a cidade na época. Essas aves às vezes regurgitam comida no meio do voo como um mecanismo de defesa, ou para deixarem o corpo mais leve, a fim de voar mais rápido. Então, certamente foi isso que aconteceu em cima da casa da senhora Crouch, infelizmente. Algo totalmente não comestível, mas não menos sinistro, choveu em vários vilarejos da Índia no meio de maio de 2022. Bolas pretas gigantes feitas de prata começaram a cair do céu. A primeira pesava mais de 7 quilos. Em choque, os moradores assistiram aos objetos se despedaçarem no chão, espalhando pedaços pelos campos. Bolas parecidas caíram mais tarde em outros 2 vilarejos vizinhos. Por sorte, ninguém foi atingido pela estranha chuva, mas a discussão continuou. Estamos na Terra e aqui geralmente chove água. As autoridades locais não sabiam ao certo o que era aquilo, mas astrônomos tinham uma teoria. Aquilo poderia ter sido destroços de algum foguete espacial. Um foguete que condiz com essa descrição foi lançado em setembro de 2021 com o objetivo de colocar um satélite de comunicação em órbita. Ao reentrar na atmosfera, ele pode ter sido danificado, fazendo vários pedaços se desprenderem e caírem pela Índia fora. Às vezes chove passarinhos também. Isso aconteceu em Arkansas em 2010. As condições climáticas podem fazer coisas assim acontecerem, mas há motivos mais simples também. Muito barulho e confusão, ou até mesmo colisões com alguma aeronave. No caso do Arkansas, foi o barulho e luzes piscantes das comemorações de Ano Novo. Os fogos de artifício assustaram milhares de pássaros e os fizeram congelar no ar. Eles entraram em pânico e ficaram desorientados, então bateram em prédios, carros e árvores. Muitos até caíram no chão, fazendo muita gente acreditar que estava mesmo chovendo passarinhos. Agora, se tem uma coisa que faria minha alma sair do corpo de tanto susto, seria uma chuva de aranhas. E isso existe, minha gente. Na Austrália, chuvas de aranha acontecem com bastante frequência. Tem até um nome para esse fenômeno: balonismo. Funciona assim: as aranhas que conseguem pairar no ar sobem em árvores e arbustos altos, tentando alcançar o ponto mais alto disponível na região. Quando chegam ao topo, tecem suas teias de tal forma que as permite serem levadas pelo vento. E aí a mágica acontece. Se agarrando aos fios da teia com suas patinhas minúsculas, as corajosas aranhas se deixam levar pelo vento para um destino incerto. Geralmente, o balonismo passa despercebido pelos humanos, pois as aranhas não viajam em grupos grandes. Você pode já ter passado pela desagradável experiência de uma aranha pousar subitamente na sua cara, mas é raro encontrar mais de 2 balonistas por vez. Mesmo assim, quando o clima fica muito ruim, com muita chuva ou vento, milhares e até milhões de aranhas podem decidir que é hora de migrar para um lugar mais agradável. E se resolverem fazer isso juntas, teremos uma chuva de aranhas. Quem presenciou as mais recentes em 2012 e 2015 diz que parece neve caindo. As aranhas descem lentamente com seus paraquedas de teia, fazendo o chão ficar branco quando pousam nele. Lembra das trombas d'água? Então, essas coisas fazem chover não só peixes e sapos. Há outro tipo de coisa que elas levam que faz um verdadeiro show no céu: bolas de golfe. E não estou falando de granizo de tamanho de bolinhas de golfe, são bolas de verdade. A cidade de Punta Gorda, na Flórida, presenciou uma chuva de bolas de golfe em 1969. Jornais noticiaram dezenas e dezenas dessas coisas pulando no chão e em construções. Como essa é uma cidade litorânea com muitos campos de golfe, não foi difícil explicar o acontecido. Uma tromba d'água deve ter se formado perto da praia, viajado para algum campo de golfe, pegado algumas dezenas de bolinhas e depois soltado elas pela cidade.
A chuva geralmente é muito refrescante, desde que não seja de lama. Em 12 de abril de 1902, a cidade de Easton, na Filadélfia, recebeu essa chuva marrom. Quem teve a infelicidade de estar ao ar livre no momento, tomou um banho daqueles e precisou se lavar dos pés à cabeça ao voltar. As gotas de chuva pareciam sujas, e estavam mesmo. Pessoas, prédios e ruas ficaram imundos quando parou de chover. Testemunhas disseram que havia uma quantidade considerável de poeira no ar antes de a chuva começar, o que provavelmente explica o acontecimento. Em 2011, uma cidade na Escócia viu outro tipo estranho de chuva, de minhocas. A chuva não cobriu uma região grande. Parece que só alguns estudantes tiveram o azar de estarem jogando futebol e serem atingidos por um monte de invertebrados caindo do céu. Houve uma mudança significativa no clima na época, então cientistas acreditam que isso pode ter sido resultado de alguma anomalia meteorológica. Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus dois amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou. Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente. Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas dois mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove. Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira. Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma.
Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos Templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Ricky e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e, desta vez, é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII. Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Ricky e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada. A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários. Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que Ao escolher o melhor metal para usar na troca de mercadorias, nossos ancestrais consideraram muitos tipos diferentes. O ouro parecia uma boa escolha, pois é resistente à corrosão e você pode derretê-lo em uma chama, o que torna mais fácil carimbá-lo como uma moeda ou criar qualquer outra forma. O ouro não é tão raro, mas não é fácil de encontrar, nem de extrair em abundância com a tecnologia pré-industrial. Geólogos acreditam que a maior parte dele em nosso planeta veio do espaço, em tempestades de meteoritos há mais de 2 bilhões de anos. É um dos metais mais densos da Terra, e os humanos já mineraram cerca de 180 mil toneladas dele. Se você quiser saber se o diamante que está segurando é verdadeiro ou falso, expire nele. O genuíno permanecerá transparente, enquanto o falso ficará embaçado. Existem mais maneiras de embaralhar um único baralho de 52 cartas do que átomos em nosso planeta.
Os hipopótamos passam cerca de 16 horas na água por dia em lagos e rios para proteger seus corpos do sol quente. Eles são bons nadadores, mas na maioria das vezes, quando parece que estão nadando, estão apenas caminhando ou parados no fundo do lago. O deserto do Saara era verde devido às constantes mudanças nas rotações orbitais da Terra. Entre cerca de 11.000 e 5.000 anos atrás, ele se transformou após a última era do gelo. As dunas de areia lentamente se tornaram mais verdes devido à vegetação que ali crescia. Cavernas se transformaram em lagos. Cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados da parte norte da África eram verdes, o que atraiu animais como elefantes, hipopótamos, antílopes e outros. A definição de deserto inclui baixa precipitação, o que significa chuva muito rara ou até neve. Em 1979, o Saara ficou coberto de branco pela primeira vez, quando houve uma tempestade de neve de meia hora. Há muito tempo, antes que as árvores existissem, nosso planeta era coberto de cogumelos brancos gigantes. Tinham 90 centímetros de largura e 7 metros de altura. Um raio pode atingir mais de 27.760 graus Celsius. Isso é 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Uma planta de abacaxi floresce apenas uma vez e dá apenas uma única fruta, e pode levar 3 anos para ela crescer e amadurecer. No século XVIII, as taxas de importação de abacaxi eram tão altas que ter um em casa era um símbolo de riqueza. As pessoas compravam uma unidade e a exibiam, sem comê-la nem sentir o seu sabor. Poderíamos acomodar toda a população de nosso planeta no Texas sem uma grande aglomeração, visto que teríamos 30 metros quadrados por pessoa. A área daquele estado americano é de quase 700 mil quilômetros quadrados. Se você acidentalmente esquecer que tem um pote de mel guardado e alguém encontrar o produto alguns séculos depois, ainda poderá comê-lo, porque o mel é um daqueles alimentos que podem ser preservados por muito tempo. Ele é rico em açúcar e contém pouca água, por isso as bactérias não podem crescer ali. E também tem peróxido de hidrogênio, que impede o crescimento de micróbios. Os cientistas já encontraram mel de 3.000 anos e ainda perfeitamente comestível, enquanto escavavam pirâmides egípcias. Algumas outras coisas que podem durar quase para sempre são arroz branco, vinagre, molho de soja e leguminosas secas. Um leitor ávido não é apenas uma expressão para uma pessoa que realmente gosta de ler, mas também a tradução do inglês para um inseto que se alimenta de mofo microscópico e faz buracos em livros mal guardados. O arminho, também conhecido como doninha de cauda curta, tem táticas específicas para pegar coelhos. Ele pula, gira e rola. É como se estivesse em uma apresentação de dança. Os coelhos começam a curtir o show enquanto um arminho se aproxima. O plástico bolha foi inicialmente concebido para ser papel de parede. Os criadores queriam inventar um de plástico com algum tipo de suporte de papel. Outro tipo de embrulho em bolha é fazer hip-hop coberto de muita espuma. Eu inventei isso. A Torre Eiffel precisa ser repintada a cada 7 anos, o que exige muita tinta. A quantidade total equivale ao peso de 10 elefantes. Ela também cresce até 15 centímetros no verão, porque o ferro de que é feita se expande devido ao calor. Os arcos que você vê na base dela existem pela estética. O desenho original incluía os 4 grandes pórticos na base para suportar toda a estrutura. As pessoas que estavam construindo julgaram que não parecia tão estável e ficaram preocupadas que os visitantes ficassem com medo de entrar. Então decidiram adicionar os arcos ao redor da base para parecer mais segura. Além disso, há um apartamento secreto no topo, que o designer Gustav Eiffel fez para si mesmo. Júpiter tem uma massa 300 vezes maior do que a do nosso planeta. Ele também tem 69 luas, algumas com até 60 quilômetros de diâmetro, mas a maioria tem apenas 1.500 metros de largura. A superfície da Rússia é maior que a de Plutão, por mais de 388.500 quilômetros quadrados. O país tem cerca de 10 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, enquanto Plutão tem apenas 10 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de superfície. Se você pegasse todos os planetas do nosso sistema solar e os colocasse juntos, eles poderiam caber entre a Terra e a Lua. A distância média é de quase 386 mil quilômetros e o diâmetro total de todos os planetas próximos uns dos outros é ligeiramente acima de 375 mil quilômetros. O Oceano Pacífico é maior que todas as massas de terra em nosso planeta juntas. Alguns tubarões vivem dentro de vulcões subaquáticos ativos. Os cientistas os descobriram, mas não conseguiram muitos detalhes enviando mergulhadores para investigar, pois, é muito perigoso. Falando em tubarões, eles estão na Terra há cerca de 400 milhões de anos, o que é aproximadamente 50 milhões de anos a mais do que as árvores.
Se você estiver em algum lugar na natureza e ouvir o rugido de um tigre, não se preocupe. Isso não significa que o animal está muito perto de você, já que o rugido pode ser ouvido a até 3 km de distância, mas trata-se de um animal muito rápido. É relativamente seguro ficar em cima de um gelo de 8 centímetros de espessura cobrindo um corpo d'água, porque essa espessura supostamente suporta uma pessoa. 10 centímetros de gelo são suficientes para suportar um grupo de pessoas e 90 centímetros podem suportar 110 toneladas de peso. Os abacates nunca amadurecem enquanto estão nas árvores, então os agricultores tendem a usá-las como algum tipo de armazém para manter os abacates frescos até que seja possível fazer a colheita e a venda. Estrelas do mar são criaturas muito emocionantes sem sangue ou cérebro. Elas têm um sistema nervoso e são sensíveis a algumas coisas, como luz ou toque, mas não possuem um cérebro centralizado como nós. E bombeiam água do mar por todo o corpo, o que é uma espécie de substituto do sangue. A água leva nutrientes essenciais que ajudam seus órgãos a funcionarem. As estrelas do mar têm olhos na ponta dos braços, porém, eles não são bons em ver detalhes quanto os nossos. Mas os animais podem reconhecer diferentes tons de luz, o que os ajuda na locomoção, a se esconder de predadores maiores ou a caçar sua comida. O voo comercial mais curto do mundo é na Escócia, entre duas ilhas, Westray e Papa Westray. A distância é de apenas 3 quilômetros e a viagem leva apenas 90 segundos. Passar pela segurança dura mais tempo. Um dos pintores mais famosos do mundo de todos os tempos, Vincent van Gogh, vendeu apenas uma pintura durante toda a sua vida. Agora, as obras dele decoram literalmente tudo, desde cortinas de chuveiro e canecas de café até os museus mais prestigiosos. O maior floco de neve de todos os tempos foi um gigante de 40 centímetros. Um ornitorrinco pode causar uma das picadas mais desagradáveis que um ser humano pode sentir, porque esse animal tem glândulas venenosas nas patas traseiras. Ele usa uma espora oca nos calcanhares para liberar veneno. Os gatos contam com mais dedos nas patas dianteiras. Como muitos mamíferos de 4 patas, eles têm 5 dedos na frente, mas apenas 4 nas patas traseiras. Os cientistas acreditam que isso possa ajudá-los com a velocidade. Se você pudesse entrar em seu carro e dirigir em direção ao céu à velocidade média de 90 km por hora, levaria apenas 1 hora para deixar a atmosfera da Terra e chegar ao espaço sideral, e teria que estar bem preparado se decidisse subir até a Lua, dado que ela está a 400 mil quilômetros de distância. Isso levaria tanto tempo quanto dirigir ao redor do nosso planeta 10 vezes, talvez um pouco menos de 6 meses. Leve uma grande lancheira com você. Você só queria aquecer uma fatia que sobrou da pizza de ontem, mas alguma coisa deu muito errado. Assim que encostou a mão no micro-ondas, sentiu uma descarga elétrica. Foi como se alguém a tivesse empurrado. Então viu faíscas, ouviu alguma coisa explodindo. Parece que sua cabeça vai implodir de tanto que dói. O que aconteceu, afinal? Micro-ondas! Você tomou um choque. Ainda bem que está viva, e mais ou menos bem. E o melhor, seu apartamento não pegou fogo. Você se levanta, gemendo de tanta dor. Com as mãos trêmulas, pega um copo para tomar um pouco d'água. Mas ele logo cai no chão. Caramba, isso tá muito mais pesado do que imaginava. Mas não para por aí. Agora o copo está estranho, meio amarelado. Depois de examiná-lo, você acaba achando o material dele muito parecido com ouro. Aí dá uma risada. E depois leva o copo para um ourives, de onde sai maravilhada. Seu copo é mesmo feito de ouro puro. O especialista disse que esse ouro é um pouco estranho, mas você esquece disso rapidinho. Há mistérios mais urgentes para desvendar, tipo como esse copo virou ouro assim do nada. Só pode ter sido quando pegou, mas depois disso você encostou a mão em corrimãos, maçanetas e em mais um monte de coisas. Até apertou a mão do ourives. Então chega em casa e já coloca sua teoria à prova. Toca o sofá, a cama, os travesseiros, as xícaras, os pratos, até os talheres. E aí, de repente, uma colher que está em suas mãos se transforma em ouro. Você tem mesmo um superpoder, só que ele não funciona sempre. Mas isso não importa, e sim o fato de que vai enriquecer. Afinal, é ouro. Esse metal é extremamente valioso. Ele não corrói, é fácil de fundir e muito raro. Então, é apreciado por todos. Você começa a pensar em todos os sonhos que já teve. Agora é sua chance de realizá-los. Pode viajar de férias para alguma ilha exótica e comprar a casa dos seus sonhos. Se soubesse o desastre que esse novo superpoder causaria. O tempo passa e você percebe que cada vez mais coisas estão se transformando em ouro. E com mais frequência. Pouco depois, isso acontece sempre que toca pela 3ª vez em algum objeto. E por fim, chega o dia em que basta encostar em alguma coisa para que ela se transforme imediatamente em ouro.
Depois de celebrar essa proeza por uns 5 minutos, sua ficha cai. Isso não é tão bom assim. Como vai cozinhar, dormir, levar seu cachorro para passear? Com horror, entende que seu superpoder pode acabar virando uma maldição, igual a do rei Midas. Existe um mito sobre um monarca que vivia sua vida abastada e confortável em um palácio enorme. Mas ele não estava satisfeito. Era ambicioso e queria ficar mais rico ainda. Queria que tudo que tocasse se transformasse em ouro. Realmente uma situação bem parecida com a sua. Mas quando esse desejo foi realizado, o rei descobriu que aquilo era a coisa mais terrível que já havia lhe acontecido. Você afugenta esses pensamentos tentando pensar em alguma coisa que não a deixe tão apavorada. Tipo, como isso é possível do ponto de vista científico? Simplesmente muda os átomos de qualquer coisa que toca? Vamos pegar um controle remoto como exemplo. Assim que o pega e o transforma em ouro, ele se torna muitas vezes mais denso e mais pesado. Os átomos do ouro não gostam de ficar espremidos, então vão começar a empurrar uns aos outros. Bum! O controle remoto explodiria com uma força tão gigante. Mas isso não acontece. Então significa que sua habilidade funciona de um jeito diferente. Por exemplo, e se você não muda os átomos, mas só os reorganiza? Isso explicaria porque o ourives ficou tão surpreso e chamou seu copo de ouro de estranho. Esse ouro parece uma espuma com um monte de espaços vazios dentro. De repente, sua ficha cai de novo e você fica ainda mais horrorizada do que antes. É preciso tomar muito, mas muito cuidado mesmo a partir de agora. E se encostar a mão no seu cachorro? E se abraçar seu irmão ou tocar a mão da sua amiga? Depois de ficar em pânico por 1 hora ou mais, você se lembra que tem um amigo cientista. Hora de fazer uma visitinha a ele. Depois do susto inicial, seu amigo parte para a ação. Pouco depois, ele tem uma solução. Um par de luvas feitas de um material especial. Você tem que usá-las o tempo todo. Ele entra em detalhes, tentando explicar como elas protegerão o mundo do seu poder. Mas tudo é científico demais, então você acaba perdendo o fio da meada e para de ouvir o que seu amigo está explicando. Tudo é muito complicado. Sua vida se tornou mais fácil e mais difícil agora. Não é preciso se controlar perto de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, será necessário aprender a tomar banho, comer, jogar vôlei e fazer um cafuné no seu cãozinho usando as tais luvas. Por sorte, não demora para se acostumar com seu novo estilo de vida. Mas aí, em um dia quente, tudo sai do controle. Você está ao ar livre no parque. Seu cachorro está inquieto e fica correndo em círculos. Aí, sua mão esquerda começa a coçar dentro da luva. Ah, nada vai acontecer se eu... E tira a luva. Seu cachorro escolhe justo esse momento para dar um esbarrão em você, que perde o equilíbrio e começa a cair para frente. Tudo parece estar acontecendo em câmera lenta. 1 segundo depois, sua mão, sem luva, toca o chão. E no outro segundo, ondas douradas começam a sair de seu corpo. Elas estão transformando tudo que tocam em ouro. E aí, de repente, você se vê flutuando no ar. O que está acontecendo? Lembra do primeiro copo que transformou em ouro? Ele só não mudou de formato ou tamanho porque não era grande o suficiente. Mas para o planeta, isso é um problemão. O ouro que você cria é esponjoso. Mas não dá para ter uma terra esponjosa. A gravidade não permite. Ela começa a comprimir o planeta e consegue. Os espaços não tão microscópicos entre os átomos que compunham o lindo planeta azul desaparecem. E a Terra começa a encolher em uma velocidade incrível. Rapidinho, o raio dela fica 1/3 menor do que antes. Mas vamos voltar à sua situação. Você nunca ficou presa em um elevador em queda, mas sente que deve ser muito parecido com o que está sentindo agora. A impressão é de que alguém puxou uma alavanca que desliga a gravidade da Terra. No começo, a sensação é de terror. O que vai acontecer quando tudo parar? Você vai bater no chão com uma força gigante? Mas isso ainda não aconteceu, então dá para relaxar um pouco. O fato é que, em vez de se afastar ou se aproximar, o chão parece estar caindo junto. Desse ponto, você vê a água flutuando no ar. Não pode ser dos mares e oceanos. Elas viraram ouro junto com o chão. Enquanto isso, a água do ar começa a formar gotículas. E você percebe que isso é todo o líquido que havia na atmosfera antes do incidente. É esse o nome que deu à catástrofe que causou. Os únicos outros seres vivos que dá para avistar são os passarinhos. Eles provavelmente estavam no ar quando tudo aconteceu. Algum tempo depois, você sente uma picada. Um mosquito. É assim que descobre que, além dos passarinhos, os mosquitos também sobreviveram. Em cerca de 10 minutos, o planeta para de encolher. Ele certamente chegou ao tamanho de que precisava.
Se esse mundo estranho funcionasse como deveria, você teria batido contra o chão a uma velocidade de quase 30 mil quilômetros por hora. Mas por algum motivo misterioso, isso não acontece. Então pensa, ufa, ainda estou viva, então nem tudo está acabado. Mas, quase imediatamente, outro pensamento a faz mudar de ideia. Nesse planeta de ouro, onde encontrar comida ou água potável? O que acontecerá com a atmosfera sem as árvores e as algas que produzem oxigênio? Mas isso é só o começo. O planeta é espremido de repente com uma força gigante. Em breve, as temperaturas no núcleo ficarão tão altas quanto as do núcleo de uma estrela. Outra coisa, quando a Terra terminar de colapsar, uma poderosa onda de choque vai arremessar a atmosfera para o espaço. No fim, essa bola quente e vermelha de plasma na qual o planeta se transformará vai esfriar e virar uma bola brilhante de ouro pendurada em algum lugar entre Marte e Vênus. Você vai descobrir isso rapidinho, mas por hora está de pé no meio de um vasto campo de ouro. Em sua cabeça há apenas perguntas e nenhuma resposta. Em maio de 2015, David Hall pegou seu detector de metais e saiu à procura de ouro. Ele escolheu o local perfeito para isso. Maryborough, perto de Melbourne, na Austrália, foi o principal local nos Estados Unidos durante a corrida de ouro no século XIX. O detector emitiu um bip, mostrando que havia algo precioso escondido no solo. David encontrou uma rocha avermelhada muito pesada, com uma superfície estranha e com covinhas, repousando em um pouco de argila amarela. Como se descobriu mais tarde, a descoberta era de fato inestimável, mas apenas para a ciência. David levou a pedra para casa, esperando que pudesse abri-la e encontrar uma pepita de ouro em seu interior. Ele tentou usar uma serra de pedra, uma esmerilhadeira e uma furadeira e colocou a pedra em ácido. Nada funcionou, nem mesmo uma marreta fez o trabalho. Alguns anos mais tarde, ele decidiu levar a pedra ao Museu de Melbourne para finalmente descobrir o que realmente era. Descobriu-se que se tratava de um meteorito, e um meteorito raro. O geólogo que trabalhava no museu ficou muito feliz. Depois de anos observando milhares de rochas que as pessoas pensavam ser meteoritos, ele finalmente colocou as mãos em um verdadeiro. A origem espacial da rocha explicou por que ela era tão excepcionalmente pesada. Ela continha formas densas de ferro e níquel, e esses elementos pesam muito. E sua superfície com covinhas foi obtida porque começou a derreter quando atravessou a atmosfera da Terra. Os cientistas deram ao meteorito o nome de Maryborough, em homenagem ao local onde foi encontrado, e usaram uma serra de diamante para estudá-lo melhor. Eles cortaram uma lasca da rocha espacial e viram algumas minúsculas gotículas cristalizadas de minerais metálicos por toda parte. Esses minerais formaram-se durante os primeiros anos de nosso sistema solar. Isso significa que o hóspede espacial tinha cerca de 4,6 bilhões de anos. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo de onde veio o meteorito ou há quanto tempo ele está na Terra, mas têm algumas suposições. Nosso sistema solar costumava ser uma mistura de poeira e rochas de condrito. A gravidade fez seu trabalho e formou planetas, mas houve algumas sobras, e a maioria delas acabou em um enorme cinturão de asteroides. O meteorito Maryborough provavelmente fez um desvio do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ele foi empurrado para fora de lá por asteroides que se chocavam uns contra os outros, e em um belo dia decidiu se chocar com a Terra. A datação por carbono diz que essa rocha espacial está esfriando na Terra há algo entre 100 e 1000 anos. Houve avistamentos de meteoritos no século XIX que poderiam coincidir com a época em que ele fez sua grande entrada. Os cientistas dizem que o meteorito de Maryborough é ainda mais raro do que o ouro. É apenas o 17º meteorito já encontrado no estado australiano de Victoria e o segundo maior. Na década de 80, David Mazurek, de Michigan, decidiu comprar uma fazenda não muito longe de Mount Pleasant. A nova propriedade veio com um bônus estranho, uma grande pedra que mantinha a porta do celeiro aberta. O fazendeiro explicou que a pedra era um meteorito. Ela havia literalmente caído do céu nos anos 30. O fazendeiro e seu pai encontraram a cratera que o meteorito havia deixado e retiraram seu hóspede do espaço, que ainda estava quente. Eles não conseguiram pensar em um uso melhor para ele do que servir como batente da porta. Quer dizer, o que mais você pode fazer com um meteorito? O novo proprietário ficou com um batente de porta não convencional e deve ter se afeiçoado a ele. Quando se mudou para uma nova casa, ele levou a pedra com ele e a usou para o mesmo propósito por mais 30 anos.
Às vezes, David deixava que seus filhos levassem a pedra para a escola. Ela deve ter lhes rendido alguns 10 fáceis em física e astronomia. Então, ele soube que outros residentes de Michigan encontram e vendem pedaços de meteoritos por um bom dinheiro. Como sua peça pesava impressionantes 22 quilos, ele decidiu levá-la à Central Michigan University para descobrir seu valor. Uma professora de geologia local estava ficando cansada de pedidos semelhantes. Por cerca de 18 anos, ela teve de explicar às pessoas que as rochas que eles traziam não eram meteoritos. Mas dessa vez, ela achou que era de verdade. Ela testou a rocha e determinou que se tratava de um meteorito feito de ferro e níquel. Acabou sendo a 6ª maior descoberta registrada desse tipo em Michigan e o espécime mais valioso com o qual ela já trabalhou. Eles enviaram uma fatia para outra rodada de verificação ao Smithsonian Institution, em Washington, D.C., e logo tudo se tornou oficial. Descobriu-se também que o meteorito era um pedaço de um sistema solar primitivo. O Smithsonian e um museu no Maine ofereceram um bom dinheiro pela rocha espacial. Mazurek decidiu vender seu meteorito para o Abrams Planetarium da Michigan State University por $75 mil. Ele generosamente compartilhou 10% do dinheiro com o Departamento de Ciências Atmosféricas e da Terra da Universidade Central de Michigan, onde eles confirmaram a verdadeira identidade da rocha. Espero que o dinheiro que lhe restou seja suficiente para comprar um novo batente de porta. Enquanto alguns usam meteoritos como móveis, os cientistas descobriram uma maneira de utilizá-los para extrair oxigênio da água em Marte. É impossível viajar para o planeta vermelho sem oxigênio. Precisaríamos dele tanto para respirar quanto para abastecer os foguetes para a viagem de volta à Terra. O novo robô chamado AI Chemist procura um composto que possa dar início a uma reação química em Marte para produzir oxigênio. O composto é criado a partir de elementos encontrados em meteoritos marcianos. Esse planeta tem apenas traços de oxigênio em sua atmosfera, mas os cientistas descobriram que há água líquida sob a calota de gelo do sul de Marte e mais água sob sua superfície. Portanto, eles precisam descobrir como quebrar essa água em suas moléculas de hidrogênio e oxigênio usando materiais disponíveis no planeta vermelho. O AI Chemist analisou 5 meteoritos que vieram de Marte ou eram semelhantes aos de sua superfície. Ele usou um laser para localizar grandes quantidades de ferro, níquel, cálcio, magnésio, alumínio e manganês nas amostras. Esses elementos serão suficientes para produzir mais de 3,7 milhões de moléculas possíveis para quebrar a água e gerar oxigênio no planeta vermelho. Encontrar o algoritmo certo para esse processo levaria cerca de 2.000 anos para nós, humanos, e o robô conseguiu fazer isso em questão de semanas. Usando o composto do meteorito como catalisador, o robô conseguiu fazer seu trabalho em uma temperatura de 36 graus Fahrenheit negativos na Terra. E fez isso sem nenhuma ajuda humana. Agora, a questão é se ele conseguirá fazer o mesmo em Marte, onde a composição atmosférica, a densidade do ar, a umidade, a gravidade e outras condições são mais complicadas do que na Terra. Outros cientistas já conseguiram produzir pequenas quantidades de oxigênio adequadas para a respiração lá em cima. Um instrumento do tamanho de uma lancheira no rover Perseverance da NASA comprimiu e aqueceu o dióxido de carbono da atmosfera de Marte. Ele gerou oxigênio aproximadamente na mesma velocidade de uma pequena árvore. Acho que o personagem de Matt Damon em The Martian teria adorado todos esses avanços na ciência espacial. Milhares de meteoritos caem em nosso planeta todos os anos. Acredita-se que 95% deles sejam provenientes de apenas 2 fontes. 75% da crosta de um grande asteroide e 20% do manto de um corpo celeste ainda maior que se desintegrou há muito tempo. Porém, em maio de 2021, os pesquisadores encontraram alguns pedaços de meteorito no deserto do Saara que não se pareciam com nada que tivessem visto antes. Eles foram rotulados como acondritos não agrupados, um tipo de rocha que se formou a partir do derretimento de planetas menores nos primórdios do Sistema Solar. Isso torna a descoberta um pouco mais antiga que a própria Terra. Mas, diferentemente de outros de seu tipo, esse meteorito foi feito de andesito, o que o tornou ainda mais exclusivo. Ele poderia servir como prova de que os primeiros protoplanetas do Sistema Solar e 1 tonelada de seus detritos foram destruídos ou uniram forças para construir os planetas rochosos que conhecemos hoje.